O SEC, Centro de Economia e Mercados da SPM, tem a satisfação de receber hoje o professor Fausto Godoy, a quem agradecemos de antemão a gentileza de aceitar o nosso convite. Meu nome é Andrés Frontana e eu coordeno um dos times do nosso centro. O professor Fausto, ele é bacharel em Direito, cursou doutorado em Direito Internacional Público na Universidade de Paris I, diplomou-se em Língua e Civilização Francesa pela Universidade de Paris-Sorbonne, cursou História da Arte na École du Louvre, em seguida ingressou na carreira diplomática. Serviu nas embaixadas do Brasil em Bruxelas, Buenos Aires, Nova Delhi, Washington e Tóquio. Foi designado embaixador junto aos governos do Paquistão e do Afeganistão. Serviu posteriormente em Hanoi, Consulado do Brasil em Tóquio, Escritório Comercial do Brasil em Taipei e nas embaixadas do Brasil em Bagdá, Dhaka, Astana e Yangon. Foi cônsul-geral do Brasil em Mumbai e aposentou-se do Serviço Exterior Brasileiro em 2015. E hoje, para o nosso orgulho, ele é coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos da SPM. Professor Fausto, um dos nossos grupos de estudo no SEC, esse que eu coordeno, ele investiga as relações entre economia e geopolítica e tem se dedicado a estudar as cadeias de valor ligadas à tecnologia e economia digital. Em especial, nesse momento, o nosso projeto é estudar a geopolítica por trás da produção do smartphone. E quando falamos de tecnologia e economia digital, um protagonista incontornável é a China. O domínio do país em algumas tecnologias que estão na fronteira do conhecimento, como é o caso do 5G, tem incomodado muito os Estados Unidos, que é a nação hegemônica na produção tecnológica. E essa disputa geopolítica entre Estados Unidos e China pela hegemonia tecnológica, ela é cada vez mais acirrada, sobretudo desde a chegada de Xi Jinping à presidência da República Popular da China em 2013 e de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2016. Essa disputa vem moldando a geopolítica atual e assim deverá se prosseguir nos próximos anos, talvez décadas. Professor, dado o seu vasto conhecimento, que não é apenas teórico, é também empírico, como diplomata, todo esse conhecimento sobre Ásia, sobre China, tendo morado, tendo trabalhado, tendo conhecido essas culturas, a gente gostaria muito de conhecer melhor essa China de Xi Jinping e, em especial, o papel que o domínio chinês na tecnologia 5G tem desempenhado nesse xadrez geopolítico internacional. Mais uma vez agradecemos, agradeço em nome de toda a equipe a sua presença hoje. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Andrés, muito obrigado, alunos do Centro. É um prazer estar com vocês, conversando um pouquinho sobre um tema que não só é de minha total predileção, como também de maior importância, e que eu fico muito preocupado pela ausência de massa crítica no Brasil sobre o que é o futuro do planeta, que se dirige certamente, a minha maneira de ver, para um outro caminho que não foi o caminho do século XX. Então, nesse caminho do século XXI, que nós já estamos começando, a pergunta que se põe é: quais vão ser os atores principais, o que vai acontecer e qual será o foco, não só dos atores como país, mas também qual será o foco da humanidade. A pergunta que o professor Andrés fez, e que é muito interessante, que ele levantou a questão, é: será que a tecnologia, de uma certa forma, o mundo globalizado vai vencer o mundo westphaliano? Será que as fronteiras nacionais vão perder seus espaços no mundo globalizado tecnológico, e a tecnologia 5G, por exemplo, vai unir de tal maneira que as fronteiras vão se esmaecer? Será que vai ter alguma importância todas essas brigas, esses restos da civilização do século XX anteriores que nós estamos vivendo? Então, qual é o papel da China nesse contexto? Onde está a China e para onde ela está indo, e será que ela nos leva para algum caminho? Eu preparei aqui para vocês um PowerPoint em que eu levanto algumas ideias, alguns temas, e eu peço a você, Andrés, que se por acaso, como eu sou velhinho, eu sou pré-televisão, eu digo sempre, e às vezes me embanano com
com a tecnologia contemporânea. Eu gosto da tecnologia abstrata, mental, mas a tecnologia real, funcional, para mim é meio complicado. Então, eu sei que haverá um momento em que eu terei que explicar um pouquinho os slides que eu tenho aqui. Por favor, você me sinalize se eu estiver precisando de alguma explicação para os ouvintes que não estão vendo, estão só escutando. Vamos assim? Bom, vamos começar. Essa foto aqui que vocês estão vendo é uma foto bastante reveladora, bastante significativa, é de 2019, já em plenos arrufos entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da China. Esses olhares assim são bem, na minha maneira de ver, elucidativos do joguinho de poder que está aí. E vamos entender o que é a China de Xi Jinping. Primeiro, vamos saber quem é Xi Jinping. É muito importante as pessoas saberem com quem a China conta atualmente. Eu vou ler aqui para vocês um texto que eu preparei, só para nós termos uma ideia de quem é Xi Jinping. Primeiro, Xi Jinping, ele tem 67 anos. Ele acumula atualmente todos os cargos de maior importância da República Popular da China. Ele é secretário-geral do Partido Comunista da China, do PCC. Ele é membro do secretariado do PCC e membro do Comitê Permanente do Politburo. A gente sabe que o Politburo é o comitê permanente que, enquanto o Congresso Nacional do Povo não pode se reunir pela quantidade grande de membros, então é o comitê permanente que leva, seria o gabinete que leva a política chinesa adiante, não só a política, como a economia, todos os dados relativos à China. E é justamente ali, no Comitê Permanente do Politburo, que são 7 pessoas, que se decide o futuro do país. Como o professor Andrés falou, em 2013, Xi Jinping foi eleito o presidente da República Popular da China e, nesse momento, então, ele passou a acumular todos esses cargos que eu já mencionei. Ele sucedeu ao antigo presidente da China, Hu Jintao, e não só sucedeu, como mais tarde, em 2018, o Congresso Nacional do Povo, justamente esse aglomerado que é o grande congresso, que é o que reúne todas as etnias, que reúne todas as províncias, que reúne tudo, que é o grande representante, seria o nosso Congresso Nacional, seria o equivalente da Câmara dos Deputados, mais o Senado, fazendo o Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional Popular aprovou, e isso é muito significativo, a remoção do limite de 2 mandatos da presidência, que vigia desde 1990. Até 2018, portanto, o presidente da China, e com todos esses cargos que ele acumulava, ele só poderia ser reeleito. Nada mais que isso, mas por uma ação, por uma decisão do Congresso Nacional Popular, com uma imensa, quase que total a presença de todos, ou a aceitação de todos os seus membros, que dos 2.964 membros que fazem parte do Congresso Nacional do Povo, apenas 3 se abstiveram, nem votaram contra. Portanto, então, é o que se diz, que os críticos dessa emergência de Xi Jinping chamaram de rubber stamping do que estava acontecendo. Então, Xi Jinping, na realidade, hoje, é o líder máximo da China, com uma aprovação popular, pelo menos de fato, se não, ou de direito, ou de presença, se não de fato, ele é o grande líder inconteste, ele é o líder inconteste da China, da República Popular da China. E quem é ele? Vamos ver primeiro de onde ele vem, que é muito importante. Ele não é um newcomer, ele não é um arrivista no meio do poder. O pai dele, Xi Jinping, já fez parte da grande marcha de Mao. Xi Jinping, ele acompanhou Mao na sua grande marcha e ele, então, desde o início, sempre teve uma interação muito grande com o poder. E como ele era considerado um moderado político, e justamente, principalmente no momento da Revolução Cultural, que houve uma exacerbação do nacionalismo fervoroso maoísta, então ele, pelas suas ideias moderadas, ele não só foi afastado
do Partido Comunista, dos cargos que ele ocupava no Partido Comunista, mas também ele foi até posto em prisão, ele foi até aprisionado nesse momento. E também, junto com recebendo também a questão da prisão do pai, também Xi Jinping, então adolescente, com 12 anos de idade, também foi mandado para uma fazenda de recuperação dos filhos da liderança, porque na Revolução Cultural, nós sabemos, foi um ataque às pessoas que estavam no poder. Mao Zedong, quando sentiu que ele estava com o seu poder ameaçado, então ele chamou as massas, ele arregimentou as massas para lutarem contra o status quo, baseado numa parte do Exército Popular de Libertação que ele tinha, junto com os estudantes. Então, nesse momento em que o conhecimento, o saber, a história, as raízes mais sólidas de uma civilização foram violentamente atacadas por Mao Zedong, na Revolução Cultural, então o pai de Xi Jinping, que fazia parte desse universo mais moderado, foi para a prisão e o filho foi trabalhar numa fazenda de reintegração dos filhos dos filhos da aristocracia política da China. Mas o pai de Xi Jinping tem uma coisa mais importante ainda. Devido à sua maneira inteligente e competente de administrar, ele foi, quando Deng Xiaoping finalmente morre em 76, e Deng Xiaoping, que também tinha sido afastado do poder durante a Revolução Cultural pelas mesmas razões, por uma maneira mais sensata de entender o que estava acontecendo na China, ele volta ao poder e traz com ele novamente o pai de Xi Jinping, Xi Zhongxun, e Xi Zhongxun foi nada mais e nada menos, isso é muito importante, as pessoas não sabem, que ele foi o grande artífice da criação das zonas econômicas especiais. Foram as zonas econômicas especiais criadas a partir de 79 por Deng Xiaoping, por inspiração do pai de Xi Jinping, que se transformaram na grande abertura da China para o mundo. A China estava fechada, ela passou séculos fechada, e durante a Revolução Cultural mais fechada ainda, durante o início do maoísmo mais fechada ainda, foi só a partir de 79, quando Deng Xiaoping assume o poder em Pequim, é que ele chama Xi Zhongxun, que vai levar toda a sua experiência de administração de uma maneira menos empenhada, menos radical, a palavra seria radical, para a abertura da China. O que ele falou? O Xi Jinping falou, ele era, inclusive, nesse momento, governador da província de Shandong. Shandong é a província que está ao lado do Vale do Rio das Pérolas. Nós vamos chegar daqui a pouquinho sobre o Rio das Pérolas, que é fundamental para se entender o que está acontecendo na China agora. O pai de Xi Jinping, então, inspira, então, é criada em Guangzhou, que é no delta do Rio das Pérolas, é criada a primeira grande zona econômica, que depois passou a chamar-se Zona Econômicas Especiais. O que eram essas zonas econômicas especiais? Essas zonas econômicas especiais é o vagido de abertura da China para o mundo. A China, como eu disse, estava fechada, e fechada, geograficamente fechada, dando para o mar, e tinha a Rússia, a União Soviética naquele momento, do outro lado, e a China e a Índia do outro lado, portanto, ela estava, de uma certa maneira, enclausurada. E os únicos contatos que ela tinha com o exterior, de uma maneira menos conturbada, que não fosse China, que não fosse Índia, que não fosse, desculpe, União Soviética, que não fosse Índia, era através de dois promontórios ocidentais. Hong Kong, que tinha sido transferida para a Inglaterra depois da Segunda Guerra do Ópio, da Primeira Guerra do Ópio, e Macau, que era chinesa. Então, nesse momento, eles acharam que o delta do Rio das Pérolas, em cuja desembocadura está Macau e Hong Kong, a gente vai ver depois um mapa, vou mostrar para vocês, era o ponto de saída. Então, foi aí que começaram essas zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais, elas tinham a seguinte política. A China estava precisando crescer do ponto de vista da tecnologia. Ela estava fechada, ela passava fechada, ela estava muito atrasada com o resto da tecnologia do resto do mundo.
Mao tinha tentado industrializar a China através do grande salto em Yadante, que foi uma política errônea, que ele tentou acelerar a industrialização da China e deu com os burros na água, foi uma catástrofe, morreram 20 milhões de pessoas nesse esforço de transferência de uma civilização e uma agrícola para uma civilização urbana e industrial. Então, diante desse diagnóstico de fechamento para o mundo, então, foram criadas essas zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais eram para que as transnacionais, as empresas multinacionais, podiam fabricar na China, nessas zonas, que acabaram sendo 32 no início, hoje são mais, mas essas 32 zonas econômicas especiais foram ali que os estrangeiros podiam estabelecer suas fábricas, suas produções. O produto feito ali não podia ser comercializado no território chinês, mas ele usava mão de obra chinesa, e essa mão de obra foi a maneira pela qual os chineses entenderam de absorver toda essa tecnologia que eles estavam tão afastados. Então, esta foi tudo que nós estamos conversando, vendo, é fruto de uma inspiração do pai do Xi Jinping. Então, eu queria que vocês sentissem, meus amigos, meus colegas, que desde o início o Xi Jinping não era simplesmente um burocrata que ascendeu, um político que ascendeu por si só. Ele era um princeling. A palavra que se fala muito em inglês é princeling, que era filho já de alguém. Ele era filho de alguém, e alguém visionário, e alguém que tinha, inclusive, sido, de uma certa maneira, o anjo da guarda da abertura da China para o mundo. Como eu disse aqui, o Xi Jinping sofreu as consequências de ser o filho dele. Durante a Revolução Cultural, ele foi enviado para o campo, na campanha de envio para o campo, lançada por Mao, para reabilitar jovens considerados privilegiados. E, desde então, com essa criação, desde o início, ele pautou a carreira dele dentro do Partido Comunista Chinês, ele pautou sempre do combate à corrupção. Então, o grande foco de Xi Jinping, desde o início, quando ele começou a ascender os degraus da hierarquia do partido até chegar à presidência, sempre foi o leitmotiv dele, era o combate à corrupção. E ele introduziu medidas importantes de disciplina partidária, unidade interna. Dizem os críticos que, junto com essas medidas abrangentes de disciplina, também tinha muito de campanha para se desvencilhar de seus inimigos políticos. Bom, então, mas o que fica, na realidade, para todos os efeitos, para a população chinesa, é que Xi Jinping é um homem que luta contra a corrupção, que graça enormemente no Partido Comunista Chinês. Mais ainda, para mostrar, inclusive, então, a cabeça de Xi Jinping. Não só ele é um homem, ele é um engenheiro, ele mandou a filha dele estudar em Harvard, a filha dele é estudante em Harvard, o presidente do Partido Comunista tem a filha que estuda em Harvard nos Estados Unidos. E ele é casado, com nem mais nem menos, com uma das maiores cantoras pop da China, Peng Liyuan. Então, vocês vejam, o universo de Xi Jinping é um universo moderno. Ele é um homem contemporâneo, ele é um homem moderno, muito diferente dos seus predecessores, muito diferente do triunvirato que o precedeu, e do Jiang Zemin, e o Biunvirato, e o Du, que os precedeu também logo depois. Então, esses eram engenheiros, esses eram o chinês mais ortodoxo, mais conservador. Xi Jinping não, Xi Jinping vem de um berço privilegiado, com um pai de uma cabeça privilegiada e que é casado, ele vive no universo privilegiado. Vou contar uma piadinha para vocês, que não é piadinha, mas é engraçado. Vocês sabem, a gente vai ver daqui a pouquinho, que a China sofreu grandes humilhações, principalmente da parte dos ingleses, durante o século XIX, que eles chamam o século das humilhações, quando houve os ingleses moveram duas guerras do ópio contra o Império Qing, que foi o último império da China no final do século XIX, foi em 1836 e 62, que foram as guerras do ópio. Preciso rever o tempo, os anos. Mas as guerras do ópio que tiveram, inclusive, como resultado, como a China imperial perdeu a guerra, foi no Tratado de Nanquim que houve a cessão de Hong Kong, então parte do Império para a corte de St. James, para a Grã-Bretanha. Portanto, então, esse século das humilhações teve, inclusive, como consequência, grande consequência, a perda de Hong Kong.
Então, Xi Jinping, voltando a ele, é um homem moderno, contemporâneo, manda a filha estudar em Harvard e tem essa caça aos corruptos, a caça às bruxas, que uns dizem que é caça às bruxas, outros dizem que é caça aos corruptos, e por aí vamos, só para entenderem a personalidade. É muito importante porque ele difere de todo mundo. E na maneira, os analistas e os mais críticos a ele dizem que o que a pessoa no universo político chinês do século XX que mais se aproximou dele, claro, é Mao Zedong. Portanto, toda essa força, toda essa liderança, toda essa exclusividade quase do poder, o único que teve foi Mao Zedong. Então, quem é ele? Antes de entender quem é Deng Xiaoping, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o que é a China. Eu tive o privilégio de morar na China, servi na China de 94 a 97. Depois eu servi também em Taipei, no nosso escritório comercial do Brasil, em Taiwan. Não se esqueçam, os que não sabem ainda, que Taiwan para nós brasileiros não é país. Taiwan é parte da República Popular da China. Os taiwaneses dizem que não, inclusive nós temos aqui no Brasil, nós temos o Escritório de Representação Cultural de Taiwan, e nós temos em Taipei, também temos o Escritório de Representação Econômica e Cultural do Brasil, onde eu trabalhei em 2 ocasiões. Então, mas para todos os efeitos políticos, o Taiwan é parte da China. Os chineses a chamam de a província rebelde, dentro do sistema que eles estabeleceram de um país e dois sistemas, então que não reconhece a autonomia de Taiwan, mas para todos os efeitos essa faz parte da história. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa da importância enorme. Nós no Brasil não temos ideia do peso da China, da história para os chineses e para a Ásia em geral. Eu tive o privilégio de morar em 11 países da Ásia. Em todos, a história tem um peso enorme. Não é conhecer a história, não é saber quem foi o presidente, quem foi o rei, essa coisa toda. É a sensação de que vem de algum lugar, que esse lugar de onde se vem é muito antigo e que ele informa todas as ações futuras. Então, os chineses, por causa disso que o chinês é tão conservador na sua cabeça, porque ele tem um apego à sua história abstrata ou não, ele tem um apego muito grande. Então, a história é muito importante para a China. Fruto dessa história, o que é que embasa essa história, a importância dessa história? Um tema que eu acho que é muito, que nós no Brasil, e nós no Ocidente, eu ouso até dizer que no Ocidente não entendemos muito, que é o peso do confucionismo. Quem foi Confúcio? Confúcio foi um bardo da época dos reinos combatentes, século III, quase 6 a.C. Ele era um bardo, o que era o bardo? Ele ia de corte em corte, ensinando a maneira que ele via de como entender a política e de como entender a vida. Ele nunca escreveu um livro, mas os seus discípulos escreveram um livro chamado Analectos, que eu recomendo muito a vocês, alunos, que leiam. Tem tudo quanto é quiosque aqui em São Paulo, vocês acham esses Analectos para comprar, que é um repertório do que ele falou, do que ele achou. Não é o que ele escreveu, porque ele não escreveu, isso tudo foi compilado pelos seus discípulos. E o que é, trocando em miúdo, o que é confucionismo? Confucionismo, secando tudo que está escrito dentro do livro, chegando à essência da essência da essência, a semente da essência, é a ideia do nós contra eles. Nós, no Ocidente, nós temos uma noção de que a sociedade é feita para o indivíduo. Declaração Americana dos Direitos, Declaração Francesa dos Direitos do Homem, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, All Men are created equal, etc., etc., etc. No caso, então, é tudo para mim. O meu direito termina onde começa o direito das pessoas. Então, o meu direito tem limite, são os meus direitos humanos. Vamos pegar o avião e vamos para a China. O chinês, como indivíduo, não tem valor nenhum.
Ele levanta, escova o dente, toma uma coisa, cuida da sua casa. Ele só passa a ter valor no momento em que ele interage e que ele agrega alguma coisa à sociedade. Então, isso é fundamental para a gente entender tudo que está acontecendo na China hoje. Parece que é uma fantasia, uma digressão acadêmica, mas não é. É pura realidade. Então, vocês escutarem, vocês vão ver, quando falarem com todo mundo que fala um pouquinho sobre China, a questão do confucionismo sempre volta. Por quê? Então, para o chinês, isso está nos analectos, diz o seguinte, que o bom cidadão é o bom filho, é o que respeita os seus vizinhos, o que respeita a sociedade. Portanto, o ser humano, o bom cidadão, só se realiza no nós, enquanto que no Ocidente nós nos realizamos no eu, e a sociedade se adapta ao meu eu, ou eu tenho que interagir na sociedade com os meus limites. No caso do confucionismo, é ao contrário, a sociedade que põe os limites. O limite é o do valor social, do valor do indivíduo inserido na sociedade. Isso, desse conceito de confucionismo, deflui o segundo pilar que eu pus aqui, esses pilares que eu decidi, que é a questão do mandato do céu. O que é o mandato do céu? Então, uma sociedade confucionista que precisa interagir como um todo. Ora, como é que ela vai ser dirigida? Quem é que vai dirigir essa sociedade que é formada por um todo? Essa sociedade que vai ser formada por um todo tem que ter um regente, um mandatário, um governador, um governante. Então, o que ela faz? Ela entrega ao governante que está no poder, o clã que assumiu o poder, foi assim na dinastia Han, foi assim na dinastia Ming, foi assim na dinastia Qing. Quando um grupo, um clã chega ao poder, então ela delega ao que está no poder o direito de governar, mas desde que, isso é fundamental, o governante se prove virtuoso. O que quer dizer isso? Que ele corresponda aos anseios da sociedade, corresponda ao mandato do céu, mandato que a sociedade lhe delegou. No momento em que ele não corresponder mais, então ele cai. Aí é que vem a grande pergunta. Foi assim que eu falei para vocês em todas as dinastias, e agora eu vou dar um susto em vocês. É assim hoje, no que diz respeito ao Partido Comunista Chinês. Independentemente, ou apesar de tudo que se critica no Ocidente, com muitas razões, contra o excesso do Partido Comunista Chinês, o excesso ditatorial, entre aspas, para muitas pessoas, do governo chinês, o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, ele tem o mandato do céu. Ele chegou ao poder em 49 e a sociedade existe crítica, existem pessoas que são contra, existem recalcitrantes, existe. Mas, como um todo, a sociedade apoia integralmente o Partido Comunista Chinês. Por que ela apoia integralmente o Partido Comunista Chinês? Por que o Partido Comunista Chinês ainda tem o céu? O Partido Comunista Chinês ainda tem o céu pelo seguinte, eu vou dizer meu exemplo pessoal. Quando eu morava em Pequim, em 94, 97, não tinha ninguém, nenhum chinês tinha direito de ter sua casa própria. Nenhum chinês tinha direito de ter o carro próprio. Tudo pertencia ao Estado. Ora, hoje, há 3 anos atrás, eu fui a Valência, na Espanha. Eu estava fazendo turismo em Valência, na Espanha, e tinha um bando de chineses fazendo turismo em Valência. As pessoas vão para Paris, vão para Londres, os chineses vão para todos esses lugares, inclusive a Valência. E é uma quantidade enorme, é o maior número de turistas do mundo. Ora, como é que esses turistas que agora podem ter dinheiro para ir para Valência, essa coisa toda, como é que eles que não tinham nada há 20 e poucos anos atrás, resultado, eles estão contentíssimos. Perguntando ao chinês da rua, the man on the street, tirando os que são mais politicamente atilados e que têm uma visão mais crítica do que está acontecendo, falando com o chinês da rua, ele vai dizer que ele está muito contente porque ele nunca viveu tão bem. A emergência das classes médias na China, antigamente, a entrada da população na classe média é brutal. Então, isto é que faz com que a gente entenda, primeiro, para a gente entrar agora no que está acontecendo, primeiro a gente viu quem é Xi Jinping, agora os pilares, esses 3 pilares que para mim são fundamentais da civilização chinesa, e agora a gente vê também isto aqui que é o século, que eu falei para vocês, o século das humilhações. O que faz com que a China hoje tenha tamanho ímpeto de crescer,
de sobrepujar, de ser a mais importante, de ganhar esses espaços? Porque no século XIX, eu já falei para vocês, no século XIX, ela sofreu 2 guerras do ópio, deflagradas pela coroa de St. James, pela coroa britânica. Por que guerras do ópio? Porque nessa época, até o início do século XIX, o Império Chinês era a maior economia do mundo, o país mais importante do mundo até o início do colonialismo, até a chegada da Revolução Industrial na Europa, que vai tomando espaço que era reservado à China. A China era o maior poder. Bom, então, o poder da China era baseado nas exportações que fazia através da Rota da Seda. Então, os produtos chineses iam, porcelana, seda, por causa disso, a Rota da Seda, chá, especiarias, todos esses produtos eram mandados para a Europa. E a Europa não tinha nada de grande valor que pudesse interessar a corte tinha aos chineses. Resultado, o desequilíbrio da balança bilateral era enorme. E como é que os ingleses resolveram solucionar o problema, o déficit deles? Primeiro, eles tentaram através da exportação de prata. A prata era exaurida, era tirada da América Hispânica, do Brasil, do Peru, do México, era mandado para a Espanha e para Portugal, que eram os colonizadores, que, por sua vez, já eram vassalos da corte de St. James, economicamente vassalos. Então, tudo ia para Londres, e de Londres ia para Pequim, só que não era suficiente. E como não era suficiente, então os ingleses inventaram uma outra maneira. Eles começaram a exportar para a China, para a corte Qing, ópio, droga, opiáceas, que eram produzidas primeiro na Inglaterra, que naquela época não era proibido, não era um crime na Inglaterra, e também no nordeste da Índia. Então, com isso, os ingleses conseguiram transformar um país em um país de drogados. A corte Qing, que já era decadente, que já não estava mais segurando muito o país, se viu avançada, invadida pelo consumo do ópio. Até que um membro do Império um ministro do Império resolveu resistir a isso, e a resistência disso fez as 2 guerras do ópio, em razão das quais eu já falei para vocês, Hong Kong foi cedido para a Inglaterra. Isto ficou, se vocês lerem tudo que é artigo que se fale dos chineses sobre eles, isto é um trauma até hoje na cabeça dos chineses. O século das humilhações, que é o século XIX, é para os chineses um grande trauma, inclusive foi uma das razões psicossociais da emergência do maoísmo, do marxismo na China, do Partido Comunista Chinês. Então, vocês estão vendo que isso tem muito a ver com porque isto fez com que, meninos, eu vou ler isso aqui para vocês, que é uma coisa impressionante. Vou, inclusive, pegar aqui o livro. Isso aqui que está em inglês, China Dream for a Century, é o primeiro capítulo do livro de um senhor que é chamado Liu Mingfu. Liu Mingfu ele é professor da Academia de Defesa da China. Ele foi membro do partido do Exército Popular de Libertação, e ele é atualmente professor da Academia Chinesa de Ciências de Defesa. E esse livro é citado por Xi Jinping, em quase todos os discursos que ele faz, os discursos formais. O que está escrito neste livro, que está aqui, eu estou mostrando aqui, que eu pus aqui na tela para que vocês possam ver, os que estão podendo ver pela tela. Diz o seguinte: It has been China's dream for a century to become the world's leading nation. Tem sido o sonho da China se tornar o país líder de liderança mundial do mundo. It's been a dream that combines the ideals of three of China's greatest leaders. É um sonho que combina, que amalgama os sonhos de 3 grandes líderes da China. Sun Yat-sen, que foi quem criou, que foi o que deu o primeiro revolução, foi o arquiteto da revolução que depôs
o Império Qing, Mao Zedong, que foi o fundador da Nova China, e Deng Xiaoping, que foi o grande alavanca que fez transformar a China numa economia socialista de mercado, que é toda a China de hoje, é fruto da política desse grande líder, que foi talvez a pessoa mais importante da história da China nos últimos séculos, que é Deng Xiaoping. Bom, e agora eu vou ler a última frase, o último parágrafo dessa frase que está neste livro, aqui na primeira página, que Xi Jinping repete a todo tempo. But what does it mean for China to become the world's leading nation? O que significa para a China tornar-se o país líder mundial? First, it means that China's economy will lead the world. Primeiramente, significa que a economia da China vai conduzir o mundo. On that basis, it will make China the strongest country in the world. Nessa base, isso transformará a China na economia, o país mais poderoso do mundo. As China rises to the status of a great power in the 21st century, na medida em que a China ascende ao status de grande superpotência no século XXI, it is nothing less than its aim is nothing less than the top. O seu objetivo não é nada menos do que o topo. To become the leader of the modern global economy. Tornar-se o líder da economia global moderna, da economia mundial moderna. Isso está no livro e isso então representa o que a China de hoje pensa, o que a China de Xi Jinping tem como objetivo, tornar-se o grande líder da economia global mundial. Não estamos falando de territórios, a China ao longo dos seus últimos séculos nunca invadiu território, ela preserva Taiwan, que ela acha que é dela, e preserva também o Tibete, que ela acha que é dela, isso nós vamos entrar nessa discussão, mas, de qualquer maneira, o universo que a China tem para si mesma é o universo global, o universo da política. Vou voltar um pouquinho. Isso explica a China, voltando para a China anterior, depois a gente chega na China de Xi Jinping, isso explica o que é a China. O próprio nome da China já explica o que ela é. Zhongguo. Zhong, em mandarim, China é Zhongguo. Zhong, meio. Guo, país. O país do centro, o país do meio. Portanto, a China sempre quis, antes de ser um território, antes de ser um país, ser uma civilização. Tanto que ela construiu, em vez de invadir os países, ela construiu as muralhas para impedir que os bárbaros, que eram todos aqueles que não eram chineses, entrassem no seu território. Portanto, então, o centro da China, o conceito da China é muito pouco westphaliano, se a gente quiser. Ele é muito mais um conceito político, é muito mais um conceito civilizacional. Os valores da China, todos esses valores que a gente acabou de ver, alguns deles que a gente passou em revista agora há pouco, isto é o que define a China, e é o sonho de Xi Jinping. Como é que ela fez isso? E como é que ela está conseguindo isso? Esse quadro comparativo com os Estados Unidos que eu recolhi é extremamente elucidativo. Olhem, por favor, para ver quais são a quantidade de países para os quais a China é o principal parceiro comercial. 124. Isso aqui é de 2 anos atrás. Olha a quantidade de países para os quais a China, que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial. Então, 124. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, Germano. Eu estava pensando em perguntar sobre a Rota da Seda, sobre essa modernização da Rota da Seda, que estava tentando relacionar com o desenvolvimento que a China teve com a Rota da Seda, que eles alcançariam muitos países. Mas a gente vai chegar no final, Germano. Essa é a partezinha final da minha exposição. Vai chegar agora lá. Que você mostrou esse quadro que a China alcança muitos países, eu acho que eu queria saber... Qual que é... Fala. Então, se a gente pode afirmar que a ideia da China por trás do desenvolvimento dela é alcançar, todo tipo de país, em vez de qualificar eles para, será que esse país aqui vale para o meu comércio? Não. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês é do comércio atual da China, que é de mercadorias de pouca manufatura.
Bolinha Sim. de gude, bolinha de Natal, todas essas coisas que a gente vê aqui na 25 de março. Então, isso aqui, para isso, ela tudo que ela exporta para o mundo todo. Portanto, isso aqui é uma economia ainda, entre aspas, primária, perto do que a ambição dela. Então, a gente está falando de produtos de pouca fábrica, de pouca sofisticação de Sim. trabalhadores, a 25 de março. Isso ela está dizendo adeus para esses. Ela ainda foi assim que ela conseguiu se expandir, vendendo essas coisas, utilizando todo o seu passado comercial e utilizando principalmente a presença chinesa em vários países do mundo, através do que ele chama-se de rede de bambu. A rede de bambu são os parentes dos chineses que estão nos diversos países, no Brasil, etc., que façam a ligação entre a produção na China e a venda no Brasil ou nos Estados Unidos, onde quer que você quer que seja. Então, esse vínculo é feito através do parentesco entre os chineses, não só através disso, mas muito em função disso. E isto aqui que nós estamos mostrando é esse produto, essa produção, esse comércio, que é um comércio, chamemos de barato. Para esse comércio, ela está dizendo adeus. E a gente vai chegar daqui a pouquinho lá no que eu quero dizer com isso, dizendo adeus. Tá? Sim. Por exemplo, o que é que ela está dizendo adeus? Já chegamos lá. Em 2015, o governo chinês estabeleceu o que ele chama um plano Made in China 2025. O que é o plano Made in China 2025, aprovado pelo Congresso na reunião quinquenal do Congresso Nacional do Povo em 2015? O que era esse plano Made in China? É o seguinte, Germano, a China está falando o seguinte, essa coisa toda eu estou terceirizando. Quem vai fazer para mim essas coisas todas que eu fazia vão ser os vietnamitas, vão ser os filipinos, vão ser os países regionais, que vão fazer tudo isso para mim e eu, inclusive, vou só me encarregar de transmitir para fora. Por quê? Porque eu vou dar esse pulo tecnológico. Novamente, the China Dream. A gente viu o sonho da China se tornar essa grande potência global. Ela não vai se tornar uma grande potência, uma superpotência, vendendo bolinha de gude ou tecido barato. Então, ela criou esse plano Made in China 2025. O que são? 10 setores de ponta, de tecnologia do ponta, no qual ela vai investir tudo que ela pode, todo o dinheiro que ela tem, toda a investigação, toda a pesquisa. Então, vamos ver quais são esses planos, esses 10 setores. Equipamentos eletroeletrônicos e microchips, máquinas agrícolas, novos materiais, eficiência energética, energias renováveis e veículos elétricos, ferramentas de controle numérico e robótica, tecnologias de informação, tecnologia aeroespacial, equipamentos ferroviários, equipamentos de engenharia oceânica e navios de última geração, dispositivos médicos avançados. Esse vai ser o foco. Ela está canalizando nesses setores todo o empenho da pesquisa, todo o empenho financeiro de tudo que ela está fazendo. Então, isto é o que ela quer ser em 2025 ou em 2050. Ela acha que em 2050 ela terá concluído todo esse processo. E é extremamente acelerado, a gente vai ver daqui a pouquinho, por fotos, o que eu estou dizendo. Então, mas a gente pode... Desculpa de interromper. Não, pode falar, Germano. Eu gosto de conversar assim. Eu gosto de papo assim. Hã? A gente pode citar um evento específico, uma mudança de direção específica para a China começar a pensar desse jeito? Foi especificamente quando o Xi Jinping entrou? Ou, tipo, não, isso é tudo cabeça aconteceu? do Xi Jinping. Não, isso é tudo cabeça do Xi Jinping. Quando eu estava na China, em 1994 a 97, eu conversava com os meus amigos na Academia Chinesa de Ciências Sociais e falava o que era a China para eles. Eles falavam para mim, invariavelmente, eles falavam, pois é, nós somos um país de desenvolvimento, nós temos ainda uma imensa pobreza a resgatar, nós temos o nosso compromisso é conosco, nós não temos nenhum interesse em aumentarmos o nosso poder mundial, porque nós temos que cuidar da nossa própria casa. 1994, 1997, estou falando de 23 anos depois. E olha o que eu estou falando da China de hoje. Então, você já viu que isto que eles achavam que a China era há 20 e poucos, 30 anos atrás, digamos, não tem nada a ver com a China, que a população, não só o governo, mas a população acredita ser o destino do país, o sonho da China, the China Dream. Então, isto é
o que está acontecendo e como é que ela vai desenvolver esse China Dream. Lembra que eu falei para vocês quando o Deng Xiaoping abriu a China para o mundo? Então, ele foi no delta do Rio das Pérolas, onde tinha Hong Kong e Macau. Esse aqui é o delta dos Rios das Pérolas. Foi aqui que foram criadas as primeiras zonas econômicas especiais. Zhuhai, Zhongshan, Jianmen, Jiaoqing, Foshan, Guangzhou, Dongguan, Huizhou, Shenzhen. Todas aqui, esse aqui é o delta do Rio das Pérolas, todas elas perto de Hong Kong, que era a caminho. Hong Kong, naquele momento, era colônia inglesa. Como colônia inglesa, eles tinham um sistema de governo, era muito mais próprio do sistema ocidental, o democrático ocidental, do que estava vigente, evidentemente, na China comunista, na China maoísta. Mas nessa necessidade de abrir, então, o governo chinês, Deng Xiaoping, que foi o grande artífice disso tudo, ele falou o seguinte: bom, como é que a gente vai sair? Olha para onde que eu vou? Para cá não dá. Então, eu vou usar as colônias com estrangeiros. A única porta que eu tenho para os países estrangeiros é para a Inglaterra e para Portugal. Eles transformaram Portugal, que não tinha muita relevância para eles, num cassino. Hoje em dia, Portugal é uma jogatina, é um cassino, infelizmente, uma tristeza. E Hong Kong, e também com o turismo, tem muito turismo. E Hong Kong, que então, usando toda a presença inglesa, toda a cabeça da sociedade chinesa, a cabeça, pelo amor de Deus, eu estive em Hong Kong e eu tenho uma visão muito particular do que é Hong Kong. Hong Kong é, na minha cabeça, e acho que eu não estou enganado, chinesa. Não, essa assimilação que a população de Hong Kong se sente com relação à Inglaterra, aos valores da democracia inglesa, são valores embutidos numa população chinesa, de história chinesa, com vínculo à história, como eu falei no início, é uma história da China. Então, a população de Hong Kong é profundamente chinesa. O regime político de Hong Kong talvez seja, inclusive depois de 97, quando a Inglaterra cedeu Hong Kong para a China, então passou a ser um país de dois sistemas até 2047, quando, inclusive, o princípio de um país de dois sistemas vigente atualmente em Hong Kong cederá espaço em 2047 para que Hong Kong seja absolutamente chinesa. Não vigerá mais a partir de então, a não ser que haja uma decisão governamental, o princípio de um país de dois sistemas. Bom, então, nessa região aqui, é que foi feito todos esses produtos de tecnologia de ponta estão sendo fabricados aqui. O Vale do Rio das Pérolas é considerado o Vale do Silício da China. Então, todo o desenvolvimento, todo o empenho tecnológico, desenvolvimento tecnológico é feito aqui. Não todo, mas a grande parte. Então, aqui é que é o futuro. O que foi a Califórnia para o Vale do Silício dos Estados Unidos e do Ocidente está sendo atualmente o Vale do Silício, a região do Rio das Pérolas. Sim. Para gente daqui do Ocidente, principalmente para gente que não visitou ou não, para pessoas normais, vou usar esse termo, né? Parece que Hong Kong é outro mundo, assim, quando comparado com a China, porque o que a gente está falando É mesmo, Germano? É a impressão que passa, porque quando a gente escuta falar no jornal, aí tem... Quem é que esteve em Hong Kong e quem é que esteve no continente para falar isso? Então, eu não sei, mas é que o que a gente recebe de notícia, por exemplo, na TV... eu sei. Sonan desu ka, como se diz em japonês, não é mesmo? Pois é, então, isto é a nossa visão. Isto que é a grande... Sim, fala. Fausto, deixa interrompê-lo aqui, aproveitando que, inclusive, essa foi uma das questões que foi trabalhada aqui no grupo, né, sobre o tema de Hong Kong, né? E eu tenho a mesma impressão que você tem, Fausto, a ideia de que, efetivamente, Hong Kong é uma população chinesa, mas o que dá a impressão é que, inicialmente, pelo menos até um tempo atrás, as elites econômicas de Hong Kong eram muito ocidentalizadas, tinham muito a cabeça colonizada pela Inglaterra. Porém, com toda essa integração, essa inter-relação econômica com o continente, isso foi mudando completamente. Contudo, e isso que eu queria saber, né, isso que eu gostaria de perguntar, Hong Kong não tem sido usado, de alguma forma,
particularmente pelos Estados Unidos, como, digamos assim, uma cabeça de ponte para tentar desestabilizar de alguma forma a China, colocando lá, de alguma forma, algum tipo do que hoje costuma se chamar, eu nem gosto tanto do termo, mas é muito usado hoje em dia, questão da guerra híbrida. Quer dizer, tenta, de alguma forma, desestabilizar, sendo que, na verdade, a população de Hong Kong ela é cada vez mais integrada com a China, né? E a própria elite de Hong Kong hoje está incomodada com esses movimentos que, aparentemente, vêm de sopros que vêm do Ocidente, na verdade, movimentos de estabilização que não são autóctonos, né? Que não parecem surgirem lá de dentro. Não sei se... Andrés, vamos lá. Andrés, eu estive em Hong Kong, quando estava morando em Pequim, eu estive em Hong Kong. Você vai para Hong Kong, você tem esse pente de edifícios impressionantes na Bahia, você entra dentro da cidade, são casebres, são casinhas pequenininhas, são edifícios de um cômodo pequenininho onde moram 10, 15 pessoas. É a China. Você sai do grande pente com visão ocidental e você entra dentro da verdadeira Hong Kong. Hong Kong nunca deixou de ser chinesa. As pessoas comem na rua com aqueles pratinhos chineses, com o pauzinho, e comem e jogam fora, cospem, como se faz no continente. Se faz, não sei se ainda faz, que eu estou falando de 94 a 97. Resultado, a cabeça é absolutamente chinesa. É o que eu disse para vocês. A importância da história, a história na cabeça, o chinês de Hong Kong e do continente, chamemos de continente, o que não é Hong Kong, ele é absolutamente conservador. Esse profundo conservadorismo do chinês vem do peso da história, tanto em Hong Kong quanto no continente. Resultado, essas pessoas elas têm uma visão de mundo muito parecida com a visão do continental, principalmente as gerações mais velhas. Quem está se rebelando em Hong Kong, e com razão para eles, é a população mais jovem, porque os mais jovens que nasceram em Hong Kong, eles não tiveram essa experiência do continente, então eles se sentem um objeto estranho. A elite de Hong Kong, a elite empresarial, ela é toda vinculada ao continente. É lá que eles fazem dinheiro. O que aconteceu? Isso é interessante, André. O que aconteceu é o seguinte: quando Pequim, no início do Partido Comunista, do regime comunista em Pequim, em 49, em 50, até a abertura de Deng Xiaoping em 79, Hong Kong era o Ocidente, era um êmulo para quando a China resolveu se abrir para o mundo, seria uma maneira de abrir o primeiro contato. O que Hong Kong era naquela época? Eu lembro, porque quando eu estava morando em Buenos Aires, quando o Partido Comunista entrou em Pequim, as pessoas que eram contra, em 49, as pessoas que eram contra o regime comunista se deslocaram ou para Hong Kong ou para Taiwan. Então, os chineses foram para Hong Kong e foram para Taiwan, então foram os que não aceitaram o regime de Pequim. Bom, então, desde então, os hongkongueses, eu não sei se nunca as pessoas falam hongkongueses, falam hongkongueses. Os hongkongueses resolveram criar uma economia própria, à la britânica. E foi então que eles começaram a fazer. Quando morava em Buenos Aires, havia muitos alfaiates de Hong Kong que iam mundo afora, levavam os mostruários dos ternos e depois as pessoas escolhiam, eles levavam para a China, para Hong Kong, e depois exportavam a roupa feita para nós. Dava tudo errado, mas de qualquer maneira era uma maneira de desenvolver a economia. Fruto disso, Hong Kong se tornou também, por ser um local, uma presença ocidental britânica nessa região. Então, os bancos ocidentais se estabeleceram aqui, as empresas ocidentais que não queriam ter contato com o continente, elas também se estabeleceram aqui. Então, Hong Kong passa a ser um quisto ocidental num universo enorme comunista. Bom, no momento em que Hong Kong, no momento em que o Deng Xiaoping abriu a China para o mundo, então, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi estabelecer aqui, nessa região, justamente essas zonas econômicas especiais que iam brigar com Hong Kong. Shenzhen, que é a maior cidade, é a sede do Vale do Silício, está a 27 quilômetros de Hong Kong.
Ora, o Vale do Silício, com todos os investimentos chineses na região, naquela região, engoliu Hong Kong. Hong Kong, então, hoje o que Hong Kong é? É ainda um banco, ainda é uma desculpa para as pessoas que não querem comerciar diretamente com o continente, empresas estrangeiras mais recalcitrantes ao comunismo, essa historiazada toda que trabalham por aqui, mas na realidade Hong Kong já foi totalmente absorvida. Então, como Hong Kong está absorvida, inclusive, e a partir de 2047 será, até 2047, a partir de 1997, Hong Kong existe em Hong Kong o regime de um país e dois sistemas. Um país só, que é a China, e a República Popular da China, e dois sistemas. O sistema de Hong Kong, que é o sistema capitalista, e o sistema do continente, que é teoricamente comunista, cada vez menos comunista. Se alguém falar que a China de hoje é comunista, eu dou uma gargalhada. É um capitalismo de Estado, ainda nem isso, um capitalismo de Estado em direção a ser um capitalismo ponto. Resultado. Então, você tem esta realidade em Hong Kong. Então, tudo o que está acontecendo em Hong Kong é um grito de desespero contra uma fatalidade. Eu fico triste por tudo o que está acontecendo, mas, na minha maneira de ver, eu acho que eu não estou errado, se eu tiver, faço meu ato de contrição, na minha maneira de ver, isso já é fatal, já não tem saída. Então, o que teria que fazer a população de Hong Kong é chinesa, com um verniz britânico e com uma economia ainda britânica ou ocidental, o que eles têm que fazer é se juntar, na minha maneira de ver, se juntar a todo esse processo de desenvolvimento brutal de tecnologia que vai ser para o mundo. O polo tecnológico do mundo está se transferindo para cá. Então, Hong Kong, ao invés de ficar resistindo, eu acho que a melhor solução seria aderir a isso, porque eles são chineses. Eles não são loiros de olho azul, eles são chineses com costumes chineses, com hábitos civilizacionais chineses, com hábitos familiares chineses. Eles são chineses. É isso que eu acho, André. Fausto, poderíamos fazer um paralelo aqui? Vamos imaginar assim, a gente vê que o modelo de desenvolvimento tecnológico industrial da China foi muito pautado na absorção da tecnologia estrangeira. Eles estimularam a ida das empresas, né, europeias e americanas, né, e absorveram, então isso foi uma imposição deles, eles impuseram essa absorção tecnológica por meio de criação de empresas próprias, né, que foram adquirindo musculatura ao longo do tempo e que usaram todo tipo de mecanismo possível para absorver essa tecnologia, e hoje já estão naquele momento em que eles estão produzindo tecnologia própria, em alguns setores passaram à frente, né, dos próprios Estados Unidos. E é muito comum essa imagem, né, de que a China meio que chegou uma empresa americana, se instalou numa determinada cidade e os chineses simplesmente construíram uma fábrica, praticamente uma réplica da empresa americana. Você está falando de pirataria, né, André? Você não quer falar a palavra, mas eu falo com você. Inclusive, romper patente, copiar, fazer engenharia reversa, tudo isso a gente conhece, né? O que eu estou querendo fazer é o paralelo aqui com Hong Kong. Será que Shenzhen não é praticamente a mesma coisa? Quer dizer, você absorveu tudo, inclusive os capitais, né? E a tecnologia de Hong Kong. E hoje, quem é realmente o produtor de tecnologia é Shenzhen, e Hong Kong entrou numa certa decadência, foi absorvida, na verdade. Hong Kong você não tem indústria de tecnologia em Hong Kong, você tem bancos. Isso, virou um centro bancário, praticamente. Não tem, não. Olha, o que aconteceu é o seguinte, André, isso é importante o que você falou. Vamos dar uma olhadinha mental para o que é a China. A China é a terceira maior geografia do mundo. Mas só que essa terceira maior geografia do mundo, ela é 1/3 apenas cultivável e habitável. 2/3 da China ou são desertos ou são montanhas. Resultado, 1.300.000.000 de habitantes moram no espaço geográfico que iria do Rio Grande do Sul até a Bahia. Você imagina o que eu estou falando, é dramático. Da razão pela qual a China, desde sempre, o grande trauma da China e dos chineses é a fome. Alimentar a população. Quando eu estava em Pequim, em 97, o que eles falavam era exatamente isso. Nós ainda somos um país pobre, nós temos que resgatar nossa pobreza e temos que alimentar nossa população.
Bom, em fruto disso, então, e a China, depois de 79, quando ela resolveu mudar o sistema de governo de uma revolução cultural, de um maoísmo, de um comunismo exacerbado para uma abertura para o mundo, então Deng Xiaoping criou as coisas, os neologismos mais maravilhosos que pode existir. A China passou a ser uma economia socialista de mercado. Olha que delícia. Quer dizer, ou é uma economia socialista ou é uma economia de mercado, de acordo com a visão mais restrita, a interpretação mais restrita da economia, e também socialismo com características chinesas. O que são esses títulos que Deng Xiaoping deu para esse processo de abertura da China? Exatamente esse bicho que eles não sabiam o que era, não importa se o gato é preto ou branco, desde que ficasse rato, que é o que ele dizia. Então, esse gato preto ou branco, então ele foi à procura de tudo. Então, como é que ele fez? A China dividiu, eu estou falando de 79 em diante, a China dividiu o mundo em duas metades. Uma que vai me alimentar, Brasil e África, que são os terrenos, os grandes, onde tem a produção agrícola, o agronegócio pode ajudar a alimentar a minha população. Daí o empenho dos chineses, tanto com relação ao Brasil, por causa disso que em 93 foram os chineses que propuseram ao Brasil uma parceria estratégica, não fomos nós que propusemos. Não se esqueçam que de 1993, portanto um ano antes de eu chegar em Pequim, o PIB da China era equivalente ao do Brasil. O PIB da China era 300 milhões de dólares a mais, só. Então, dividir o mundo, os que vão me alimentar e os que vão me dar o pulo tecnológico. Eu não tenho, eu abro essas zonas econômicas especiais, vou produzir essas coisas todas ocidentais, vou, entre aspas, piratear tudo que eles estão fazendo, e o que eu vou fazer mais? Eu vou comprar essas empresas no Ocidente, maravilha, eu vou comprar todas essas empresas que podem me ajudar. Eu compro a Pirelli, eu compro a Volvo, e vou comprando, compro a Nokia, e vou comprando. Resultado, essas empresas passam a ser minhas. No momento que ser minha, ninguém pode me acusar de estar pirateando uma coisa que é minha. Quem mandou vender? Venderam, chegou. Tanto que, e com isso eles desenvolveram tanto que depois do plano China 2025, a China passou a ser o maior depositário de coisas de propriedade intelectual, de brevês de propriedade intelectual. É a China, não os Estados Unidos, que depuseram maior quantidade de, como é que chama isso? Não é de brevet. Patentes, né? Hã? As patentes. Patentes, obrigado. Quem mais depositou patentes no mundo no ano passado foi a China. Por quê? Porque ela tanto pirateou, ela fez tanta engenharia reversa que agora ela está produzindo por si mesma. E depois desse plano de China 2025, ela vai ter tecnologia que ela vai desenvolver que ela quer proteger. Gente, mudou a cara. Bandido virou mocinho, mocinho virou bandido, sabe-se lá. E é esse o problema que o Ocidente não está entendendo. Porque o chinês ele é sábio, ele não briga, ele não confronta. Quem confronta são os Estados Unidos. Quem começou a briga foram os Estados Unidos. Os chineses nunca brigaram, eles vão ocupando espaços. Então, na hora que eles ocupam espaços, depois, então, coisa. Olha, então, esse mapa que eu estou mostrando aqui. Fausto, eu posso aproveitar para fazer uma pergunta, pegar o gancho já aí dessa Claro, dessa André, sua fala? Claro, eu adoro bater papo, adoro bater papo. Então, vamos lá. Aparentemente, quer dizer, a China ela trabalha com planos quinquenais, né? E ela tem, na verdade, um projeto. Isso faz parte da cultura que você tão bem expôs aí, né? Uma cultura milenar, a influência do confucionismo, né? E coisas que, na verdade, a nossa mentalidade eurocêntrica não consegue entender, né? Exato. Eles pensam a longo prazo. E o projeto deles, pelo que a gente lê, né? É um projeto de muito longo prazo e eles tinham, com esses planos quinquenais, projetado para 2049, quando completam 100 anos, né, da Revolução Comunista, eles terem chegado na vanguarda dos principais segmentos, né, tecnológicos do mundo. É que é o plano de China 2025. Isso, o plano esse é o último plano, esse é o próximo plano quinquenal, né? Que você não, esse é não. O plano quinquenal, isso está embutido no plano quinquenal. O plano quinquenal
prevê o processo de desenvolvimento. Dentro desse plano quinquenal que prevê um processo de desenvolvimento, delineia um processo de desenvolvimento, está inserido o Plano China 2025, que são os tópicos, que serão os pontos principais. Exatamente. E no mapeamento aí, digamos, dos 30 principais setores de ponta tecnológico, o projeto deles era chegar até 2049 na ponta de todos eles. Hoje eles já são ponta em pelo menos 3 deles, né? E nesse plano que você apontou aqui, né, com esses 10 setores, o primeiro chama bastante atenção, que é a parte de equipamentos eletroeletrônicos e microchips, porque aí parece que está o ponto hoje de maior conflito geopolítico, que é a questão da China estar ainda muito atrás no desenvolvimento da indústria de semicondutores. E esse setor é chave para todo o desenvolvimento daqui para frente. A China, ela estava, na verdade, né, digamos assim, vamos dizer, torcendo para que até 2049 houvesse uma paz, né, mundial que não incomodasse demasiadamente, né, nesse processo de evolução paulatina que eles programam para, né, o desenvolvimento das suas forças tecnológicas, né. Parece que os Estados Unidos perceberam isso, né, e sentiram que se deixarem a China ir embora, ninguém alcança mais. Então, isso está muito claro com a entrada do Donald Trump, isso ficou muito explícito, que eles identificaram a China o grande rival, o grande problema, né, no projeto hegemônico americano, né? Então, hoje eles estão travando, os Estados Unidos estão travando uma guerra muito forte na cadeia de suprimentos, justamente desses componentes, né, desses microchips, microprocessadores, ou seja, chamados semicondutores. E eu gostaria de saber, Fausto, se você enxerga isso como um elemento que realmente pode, de alguma forma, digamos assim, retardar ou neutralizar, ou, digamos assim, né, quer dizer, de alguma forma, interromper esse avanço econômico chinês, e isso pode, de alguma forma, né, acentuar cada vez mais esse conflito geopolítico entre esses dois países. Como é que você tem, que visão você tem a respeito disso? Tá, eu não sou especialista em tecnologia, como você sabe, mas em termos de política, este é o ponto de interrogação. O futuro do século XXI e os séculos subsequentes está sendo jogado agora. É isso que você falou, é o nó górdio. Quem corta esse nó é que vai para frente. Então, os Estados Unidos se deram conta de que, acordaram ou se deram conta de que, enquanto eles viveram no mundo westfaliano, que era o mundo apoiando as guerras pelo mundo todo, que tem muito mais a ver com a questão política propriamente dita, os chineses disseram bye-bye para o mundo político. Eles nunca quiseram invadir nenhum país, eles não invadiram ninguém, eles simplesmente concentraram todo o desenvolvimento, processo de desenvolvimento na questão da tecnologia, que desde o início eu falava que era o século das humilhações, desde o início, para eles era o grande momento, era a industrialização. Deixa eu só mostrar um pouquinho para você essas imagens, que vocês vão entender melhor também. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no que você estava aqui tão bem explicando, Andrés. Olha aqui, isso aqui é um gráfico que eu peguei para mostrar a densidade do Rio das Pedras, e olha Hong Kong, voltando ao assunto de antes, olha aqui como é que Hong Kong pode interagir, como é que o Hong Kong pode ter isonomia, como é que pode ter autonomia nesse universo. Sejamos lógicos, sejamos estrategistas. A política não entra aqui. Olha só isso aqui. É Davi contra Golias? Só que Davi venceu Golias, mas não sei se Hong Kong vai conseguir vencer isto que está se criando. Olhem as fotografias. Gente, eu morei em Pequim, eu falei em 94, 97. Isso aqui era Shenzhen. 94, 4, 14, 20. 26 anos. 26 anos atrás, isso era Shenzhen. Isso é uma foto que eu busquei na internet, uma foto de 1994. Shenzhen. 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 Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Resultado. Então, a primeira imagem mostra praticamente uma cidade pequena que poderia se confundir com qualquer cidade de terceiro mundo, né?
E a segunda foto é uma cidade ultramoderna, high-tech, né? Quer dizer, é impressionante, realmente era uma vila de pescadores nos anos 70. Andrés, né? pois é, Andrés, isso em 26 anos. 26 anos. Você imagina em 26 anos sair disto para cair nisto? O esforço. O que é que fez isso? Foi o Partido Comunista? Certamente o Partido Comunista teve grande influência nesse processo. Mas por quê? Porque teve o apoio da população. A população não resistiu, a população foi junto. É aquela coisa do mandato do céu. Estão fazendo por mim, eu estou me dando bem, eu estou ganhando dinheiro, eu não comia, agora eu como, não só como, agora eu vou fazer turismo. Então, esses senhores que estão lá em Pequim, que estão fazendo isso tudo, eles têm o meu mandato, eu concordo que eles guardam a virtude. E Shenzhen veio disto, virou isto. E aí onde é que está, aí que a gente está falando, onde é que está o fulcro disso? Essa tecnologia que você falou. Outro dia eu estava escutando um webinar de uma professora que é especializada em 5G e fiquei muito interessado, muito impressionado. É o seguinte, num produto final, num telefone 5G, o que quer que seja, os insumos, o que está dentro, vem de tudo quanto é lugar do mundo. Vem dos Estados Unidos, algumas partes vêm dos Estados Unidos, que foram os líderes das primeiras pesquisas desses instrumentos que você está falando, dos chips e coisas assim, mas também vem você sabe que a Nokia e a Ericsson também são produtoras de telefones 5G, portanto, também tem, e a Samsung, resultado, então, também tem peças que vêm de todos esses lugares. Portanto, os Estados Unidos, se as peças não vierem dos Estados Unidos, será que os chineses vão deixar de fabricar por causa disso? Olha só o que faz a tecnologia 5G. Olha onde ela vai interferir. Na telefonia, no automóvel, na medicina, nas casas inteligentes, nos aviões, nas comunicações. Resultado, este mundo, que foi onde a China se debruçou, que ela voltou, a Huawei é a principal produtora, que está na frente, na liderança da tecnologia 5G. Como é que ela chegou lá? Ela chegou lá, certamente pirateando muitas tecnologias, transformando em coisas próprias, e agora ela depõe patente na OMPI para que ninguém copie ela, que ela já copiou. Ela fez engenharia reversa e deu no que deu. Resultado, é cinismo? É. É chinês? É. É visão de passado, presente e futuro? É. É imediatismo? Não. É estratégia. Sun Tzu Binfa, A Arte da Guerra, o livro mais importante sobre estratégia militar da história do mundo, foi feito por um chinês. Sun Tzu Binfa, A Arte da Guerra. Fausto, deixa eu te perguntar. Então, como que fica, por exemplo, a situação... Claro que você não pode responder com certeza, né? Mas como que fica os outros países, então, nessa situação que parece até uma guerra fria de comércio? Porque, assim, Estados Unidos está produzindo, China está produzindo, e daí você... E nós aqui, nós estamos sendo aliciados por todo mundo, Germano. Os americanos não pode, o outro venha. E nós todos, são todos os países que estão nessa. A Europa já foi sondada, alguns países europeus já toparam 5G. Outros disseram que de jeito nenhum, não vão querer por ideologia. É ideologia versus futuro. Até que ponto você vai, em nome da ideologia, de uma ideologia que não existe mais comunismo no mundo, gente. Na hora que acabou, o muro de Berlim caiu o comunismo. O que é ser comunista hoje? Eu não sei o que é. Olhando para a China, certamente a China não é comunista, é capitalismo de Estado, mas ainda cada vez menos, cada vez mais. O maior número de bilionários do planeta está na China. Isso é comunismo? Com o beneplácito do partido, que está se abrindo. O problema nosso no Ocidente, Germano, é que a gente tem uns rótulos tão ultrapassados, uma maneira tão ultrapassada de ver o que está acontecendo no mundo, e é isso que vai ser o grande peso. O que você está falando é briga de ideologia. Sim. Os chineses não estão interessados em ideologia. Eles não querem expandir o comunismo, o maoísmo para lugar nenhum. Eles estão muito contentes de ser uma civilização chinesa. E eles querem dominar através do China Dream. O que é ser? Eles querem ser a maior economia do mundo. Eles estão se lixando para a questão ideológica. Somos nós, caipiras, provincianos, que temos interesse nesses valores que já não contam mais no mundo pós-moderno, pós-industrial.
Filho, isso é peanuts. O problema é que nós ainda não saímos disso. Então, nós e a maior parte, muitos países do Ocidente que ainda estão indecisos. Vou para a Huawei? Não vou para a Huawei? Pego a tecnologia 5G da Huawei, que é a mais desenvolvida, que já está na frente, e de repente, não se esqueçam, que é muito importante, que o grande comércio da China, os países comercialmente mais importantes da China, não estão no Ocidente. É a comunidade da Ásia do Pacífico. Todos os países, o comércio maior dos países do ASEAN é entre eles mesmos, e a China está ali mandando em tudo. Então, será que a China e o leste da Ásia e o sudeste da Ásia um dia vão... Olha, estou fazendo uma futurologia maluca, mas vamos entender, vamos chegar aos extremos. Será que eles vão prescindir do Ocidente? Eles são a maior população mundial. Eles têm metade da população mundial, quase um terço para quase metade da população mundial está na Ásia. Será que eles não se bastariam? E será que, então, esses nossos esforços, no fundo, são cabeças nossas olhando para os nossos umbigos e longe do que é a realidade? Será que o que eu estou falando é futurologia absurda, maluca, ou se é simplesmente the way of the world? Esse que é o problema, filho. Olha, na minha carreira, eu tenho 43 anos de diplomacia no lombo. O que aprendi em toda a minha vida diplomática foi que, em relações internacionais, nada é preto, nada é branco, tudo é cinza. Não existe verdade absoluta e não existe mentira absoluta. Está tudo no meio do caminho. Um pouquinho mais mentiroso, um pouquinho menos mentiroso, e aí a gente vai. Resultado, isso tudo, Huawei, essa coisa toda, faz parte disso. E o que mais faz parte disso? Agora chegamos no grande complemento de tudo que a China está fazendo, que é a famosa nova Rota da Seda. Sim. Resultado, a China chegou aí e agora ela precisa de ampliar, expandir os seus mercados. Como é que ela fez? Olha, lembro que no século II, a partir do século II depois de Cristo, até o colonialismo no século XIX, quando os ingleses fizeram a guerra de ópio, nos roubaram Hong Kong, essa coisa errada toda, eu era a maior economia, eu era o maior comerciante, o país comerciante do mundo. Então, vamos refazer. E aí criou-se a nova Rota da Seda. Foi o Xi Jinping que no Congresso do Partido Comunista propôs a nova Rota da Seda. O que é a Rota da Seda terrestre, que é essa em vermelho, que vocês estão vendo no mapa, e a Rota da Seda azul, que é por mar. Com isso, o Xi Jinping quer unir a Ásia, a Eurásia, a Europa e o córner do leste da Ásia, da África, desculpe. Isso aqui tudo. Mas o que ele quer fazer com isso? É botar camelo de novo? É botar trem para levar produto? Não. Olha aí o que ele quer. Quais são as prioridades da nova Rota da Seda? Gás e petróleo. Onde que estão o gás? A maioria do gás, eu servi no Cazaquistão. Estão no Cazaquistão. A Ásia Central é um enorme corredor tem enormes reservas de gás. Então, o gás passa a ser por quê? Porque o gás é energia para alimentar tudo isso. Depois, produtos... Isso aqui é tudo para 2005 a 2016. Produtos industriais diversos. Serviços financeiros, claro, é aí que Hong Kong pode se encaixar muito bem. Tecnologia e telecom. Energia e utilidades, produtos de consumo, mineração e metais, produtos automobilistas. Não se esqueça que a China é o país que está liderando também o desenvolvimento de carros elétricos e transportes. E ciências, agricultura e tudo. Por que agricultura no final? Porque os grandes supridores de agricultura da região da China não é essa coisa. É a África, sim, mas como um todo, e principalmente o Brasil. Resultado, a agricultura é importante, é fundamental. 1.300.000.000 de pessoas precisando se alimentar. Então, isso aqui é que vai. Então, você tem aqui também. Então, estes são os setores que a nova Rota da Seda não tem nada a ver com camelo levando especiarias, levando coisas. Tem a ver com energia,
tem que haver produtos de consumo, tem que haver com produtos financeiros, tem que haver com tecnologia, com a mídia social, telecomunicações, tem que haver com energia, com gás e óleo. Resultado, este é o perfil da nova Rota da Seda. Ou seja, Fausto, é um projeto, na verdade, que, num primeiro momento, foi tomado no Ocidente como um simples revigoramento de infraestrutura da região, né? Infraestrutura, né, logística, infraestrutura de canais de distribuição de produtos, mas o que se percebe cada vez mais é que não é apenas isso, é também infraestrutura tecnológica, né? Então, aí Evidente. é evidente. Aí tem um aspecto que eu queria, né? A gente tem que partir para o lado da futurologia, não tem jeito, Fausto. A gente precisa falar, inclusive. O futuro é o presente. Exatamente. Nós estamos aqui lidando Ou presentologia, eu diria, sendo mais audacioso, André. É a presentologia. Vamos lá. Então, nós estamos aqui com jovens, né? Quer dizer, esse é o mundo que eles vão enfrentar no restante das vidas deles, que é muito mais longo que a nossa. Digo para os meus estudantes a cada aula. Exatamente. Então, veja, colocando de novo o conflito geopolítico em torno da tecnologia, né? Então, o que a gente está observando agora, e parece que a questão da pandemia acabou, né, magnificando isso, né? Todo esse, digamos assim, essa lógica de globalização, que é um projeto que foi, né, praticamente startado e conduzido pelos Estados Unidos, né, eles impuseram as lógicas financeiras, comerciais, de integração dentro dos interesses dele, uma vez vencida a Guerra Fria com a União Soviética. E o problema agora, que fica explícito, né, é que os chineses jogaram esse jogo da globalização, né, não com peças diferentes, mas com as peças que foram propostas pela lógica americana e estão ganhando o jogo. Exatamente. E o que a gente percebe é que os Estados Unidos agora se deram conta disso. Eu criei o tabuleiro, eu criei as peças, eu criei as regras e estou apanhando. Então, veja, o discurso que existe hoje, e é isso que eu queria colocar aqui para a gente fazer exercício de futurologia, né, é essa coisa, não, precisamos nos desacoplar da economia chinesa. Os Estados Unidos precisam se desacoplar, então vamos trazer as empresas de volta. É o discurso né, desde 2016, né, do presidente Trump, né? Só que esse desacoplamento, né, quer dizer, o nível de integração que existe, né, entre... Você vai fechar 25 de março? Pois é, não, e a 25 de março hoje já é secundária, na verdade, nesse processo, né? Exatamente. Porque as grandes empresas americanas, os grandes transnacionais americanas, né? Os grandes núcleos financeiros americanos, eles estão totalmente embrenhados, intrincados com a economia chinesa, né? E lucrando, então, e lucrando. E lucrando, quer dizer, então a possibilidade de um desacoplamento, né? É muito complicado. E se os Estados Unidos caminharem nesse sentido, de tentarem, né, retirar, digamos assim, de alguma forma se desentranharem, né, da China, aí entra a questão que você estava comentando, né? Parece que a China ela é gigantesca, né, em termos de potencial de mercado que ela tem, e as rotas da seda colocam, na verdade, essa integração logística e tecnológica de toda a Eurásia, né, parece que coloca chances e possibilidades para a China que, mesmo que houvesse desacoplamento, não seriam eles os perdedores nessa história, né? Aliás, em termos da Europa, né, me parece que se a Alemanha não tomar a vanguarda no sentido de, né, de refazer a logística europeia, a Rota da Seda vai chegar lá. Tá? Vai integrar... Não só vai dar seda, e eles não vão ter outra opção. Não vão ter outra opção. Ou eles fazem isso, ou eles ficam à margem do que está acontecendo no mundo. Quer dizer, o que aconteceu com o mundo do Ocidente, a minha maneira de ver, Andrés, é que nós ficamos no mundo westfaliano, nós ficamos no mundo dos limites, das imigrações, essa coisa toda, que é a nossa realidade. Mas só que essa realidade, se você projetar daqui a 20, 30 anos, essa realidade não faz mais sentido, porque a globalização está assumindo de tal maneira, e é por causa disso que o Trump é tão recalcitrante com relação à globalização, porque a globalização, se ela se acelerar, todos os sistemas passam a ser absolutamente anacrônicos. Então, olha... Fausto, você vê uma perspectiva, então, dos Estados Unidos insistirem nessa lógica para tentar barrar a China
de alguma forma, tentar encaminhar esse processo, vamos dizer assim, de antiglobalização para tentar segurar esse ímpeto chinês? Acho. Ou seja, temos um futuro complexo pela frente, para dizer o mínimo, né? Ou seja, uma nova Guerra Fria, efetivamente, um novo período longo de Guerra Fria, de disputa hegemônica no mundo. André, eu vou citar um exemplo, sempre para o pessoal, me desculpe, mas acho que é importante. Eu nasci em 1945, tá? Em 1945, quando eu nasci, o Império Britânico, o sol não se punha no Império Britânico. O Império Britânico ia de Mianmar, na Birmânia, até o Caribe. Então, quando o sol estava nascendo em Mianmar, ele estava, no ocaso, no Caribe. Isto em 45, logo depois da guerra. A Inglaterra perdeu a guerra. Nesse momento, os Estados Unidos já estavam em ascensão, se tornaram o grande hegemon do século XX. Primeiro, junto com a União Soviética, quando a União Soviética, por sua vez, também se desmoronou, em 91, então ele continuou o grande hegemon. Então, no meu tempo de vida, eu já vi a Inglaterra, depois eu vi os Estados Unidos e a União Soviética, depois eu vi os Estados Unidos, e agora, será que eu estou vendo a China? Resultado, é the way of the world. Quer dizer, então, num tempo de uma vida, uma pessoa que está conversando com vocês, eu passei por isso. Então, nada é permanente. É o que o taoísmo diz, tudo é impermanência. Então, dessa impermanência, depende da vontade política dos governantes, depende do empenho dos governantes, depende do apoio da população, e depende de uma série de coisas. O mundo está andando, e o mundo andou. O mundo andou, e essa, na minha maneira de ver, essa briga do Donald Trump é para tentar manter o mundo que já está acabando. É o que aconteceu com a Inglaterra, quando em 47 ela fala assim, olha, o Império Britânico, o Raj britânico não pode mais, então a Índia vai para um lado, o Paquistão vai para o outro, e briga entre vocês. Olha só... De qualquer forma, Fausto, a transição hegemônica anterior entre Inglaterra e Estados Unidos, nós estamos falando de nações muito interligadas, né, do ponto de vista, inclusive, cultural, né? A situação é um pouco diferente agora, né? Nós estamos falando de uma civilização milenar, né, que se levanta de novo e que, de repente, está adquirindo, né, proeminência tecnológica, né, e agora rivalizando com uma nação que tem, né, quer dizer, que está dentro desse contexto né, do westfaliano que você se referiu, né? Ou seja, André, é um choque mais profundo do que as últimas passagens hegemônicas. Não, é diferente, André, porque os chineses eles sabem que jamais conseguirão impor valores civilizacionais, eles não estão interessados, eles querem ser a potência econômica, geoeconômica, eles não querem ser a potência geopolítica. Eles sabem que a geopolítica acompanha a geoeconomia, mas, de qualquer maneira, nenhum deles quer impor os valores chineses asiáticos no mundo. Eles não querem, eles querem ganhar dinheiro, eles querem dominar economicamente o mundo, eles não querem dominar, como foi o caso do Ocidente. Olha as cruzadas, olha tudo que o Ocidente fez. O empenho do Ocidente, o grande leitmotiv do Ocidente era justamente os valores civilizacionais, impor seus valores ocidentais ao mundo todo como se fossem suas verdades absolutas. Os chineses não querem isso. Isso. Você algum dia viu que algum chinês me dizer que ele quer que os valores dele são melhores que os nossos? Ao contrário. Exato, perfeito. Quer dizer, na verdade, o que a gente tem, né? Quer dizer, nós estamos lidando com uma civilização que é comerciante há 5.000 anos, né? Exatamente. E está interessado, na verdade, em, né, se desenvolver suas forças internas, dar conforto para uma população, sem ter uma visão daquilo que aquela categoria que a gente usa há muito tempo na ciência política, né? Sem ser imperialista. Exatamente. Ou seja, sem impor a sua, quer dizer, ela negocia com quem for, com qualquer sistema político, com qualquer regime político, André. não quer impor nenhum tipo de lógica sua ao resto do mundo, ela está satisfeita com a cultura dela, não quer impor a cultura para ninguém. E ela está dedicada a fazer comércio. Isso, o que eu estava querendo me referir do problema dessa, digamos assim, dessa nova Guerra Fria, é que estamos lidando com uma lógica completamente diferente agora, né? Porque antes tínhamos dois que tinham... Como disse os japoneses. Exatamente. Antes tínhamos visões imperialistas conflitando, né? A gente entendia o mundo, o que a gente queria. Agora a gente não entende mais. E os chineses, eles estão dispostos a esperar o tempo que for, eles não têm essa impaciência. 5.000 anos, 10.000 anos já se passaram, eles podem esperar mais 5.
Não sei se isso é verdade, acho que era, não sei se foi o Zhou Enlai que falou isso, né? Que perguntaram para ele uma vez qual era a avaliação que ele fazia, né, da Revolução Francesa. Foi o Zhou Enlai. Né? Foi o Zhou Enlai, né? Da Revolução Francesa, ele falou, é cedo ainda para avaliar, né? Exatamente. Quase 200 anos depois, falou, tá muito cedo para falar sobre isso. Vocês estão vendo... Fala, André. Não, pode seguir. Não, vocês estão vendo, esse que é o nosso problema maior no Ocidente, é a gente julgarmos o mundo no nosso próprio umbigo. O mundo não é como nós achamos que ele é, o mundo é como ele é. Então, a gente tem que conviver com a alteridade. Então, essa necessidade, essa incapacidade nossa de interagirmos, isso que faz com que nós criemos esses preconceitos absurdos e que vão nos atar no desenvolvimento, porque em vez de fazermos as escolhas certas, nós vamos fazer as escolhas ideológicas, num mundo que não tem mais ideologia. Tecnologia tem ideologia? Smartphone é de esquerda ou de direita? Meio ambiente é de esquerda ou de direita? Resultado, nesse mundo que já chegou, a gente tem um olhar anacrônico. Nós estamos ideologizando temas que não são ideológicos. Quer dizer, a sobrevivência do planeta não é um fator, não é uma luta, não é um empenho do Ocidente, do Oriente, o comunismo não. Isso é tudo bobagem. A preservação da vida é para todo mundo, não tem ideologia. Nós temos que sair desse universo ideológico para entrarmos no universo globalizante. É isso que o Xi Jinping, na reunião da COP de Paris, quando o Trump disse que estava saindo do Acordo de Paris, ele foi o primeiro a apoiar as questões de meio ambiente. Por quê? Porque a China não aguenta mais. Não é só porque não é porque é ideológico, é porque se a China não fizer uma revolução em termos de meio ambiente, a China não aguenta mais. Eu morei lá em 94, já era irrespirável o ar em 97, imagina agora. Resultado, então, você tem esses temas todos que vocês, meninos, agora não falo para o Andrés que eu sou bem mais velho que o Andrés, mas de qualquer maneira a gente compartilha um mundo que está acabando. Vocês que estão chegando nesse mundo, este é o mundo de vocês. Este é o mundo que vocês têm que focar. O resto é resto. Vocês têm que se desvencilhar disso tudo, porque se vocês não ficarem, a gente vai ficar para trás. Nós brasileiros, já passamos tanto tempo atrás, nós estamos tão atrás há tanto tempo. Será que mais uma vez a gente vai ficar atrás? A gente faz opção entre 5G de um lado ou de outro? Meu Deus do céu, quem é que oferece melhor? Quando eu entrei em Itamaraty em 76, eu entrei na época do chanceler, ministro das Relações Exteriores mais importante que nós já tivemos nos últimos anos, que foi o chanceler Azeredo da Silveira, Antônio Azeredo da Silveira. Em pleno regime militar, com o Geisel, o presidente Geisel, presidente do Brasil, nós transferimos o nosso reconhecimento da China, de Taiwan, para Pequim. Nós fomos o primeiro país que reconheceu Agostinho Neto, o governo de Agostinho Neto em Angola. Por quê? Porque a ideia do coisa chama a ideologia, entre aspas, do Silveira era pragmatismo responsável. É o que nos dá mais, nós como brasileiros, é o que nos dá maior vantagem. Vamos apoiar o que nos dá maior vantagem. Olha aqui, só para terminar um pouquinho a coisa, a não ser que vocês queiram continuar com esse tema, eu queria mostrar para vocês, olha aqui, André, os investimentos das empresas estatais, que são ainda as mais importantes na China, onde é que elas estão investindo? Por exemplo, 34% das empresas na Europa Central, 25% na Ásia e na África, 47%, olha só, na Ásia em geral, tanto na Ásia do Sul quanto no Sudeste Asiático, e na Ásia Central, veja os investimentos das empresas estatais chinesas na Rota da Seda. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Resultado, este é o que está acontecendo. Agora, uma reflexão. A gente falou tanto, daqui a pouquinho, infelizmente, eu vou ter que parar, porque eu entro numa outra live, mas tenho tempo e quero conversar ainda com vocês. E eu, então, deixo alguns temas para reflexão. A gente falou isso, a gente falou tanta coisa. Vamos começar a botar o pé atrás também? Vamos voltar um pouquinho atrás? Vamos refletir um pouquinho? Primeiro, será que a China está num processo tão de travessia tranquila, de mares tranquilos, que ela já pode ter isso como certo? Olha só os empecilhos, olha só os obstáculos. Primeiro, o crescimento da população.
A população chinesa é 1.300.000.000 de habitantes, e que tem aumentado desde a década de 80 em torno de 1,5%. Aí vem a política de um filho por família, agora dois filhos por família, e que então ela baixou para o crescimento de 1%. Assim mesmo, que é um crescimento dos mais baixos entre as economias em desenvolvimento, que está em torno de 0,6%, mais baixo em países em desenvolvimento. No entanto, em razão da quantidade da população já existente, então esse é um problema enorme. O problema da população urbana, o problema da população rural, que está diminuindo, e isso aqui é o somatório, que dá o aumento da população. Resultado, a segunda consequência desse crescimento da população é a urbanização. Vamos ver aqui quais são os países as cidades mais populosas do mundo, de acordo com a estimativa de 2015. Não consegui. Ou seja, Fausto, pelos dados que você mostra aqui, a população urbana ultrapassou a população rural na China por volta de 2010, foi isso? Exatamente. Foi um processo extremamente acelerado, né? Não só acelerado, e a complexidade disso, André. Olha só esse gráfico que eu peguei. Entre as 20 cidades mais 3, 6, 9, 10. Entre as 10 cidades mais populosas do mundo, você tem 3 chinesas. Você tem Shanghai, você tem Beijing e você tem Guangzhou. Esta população que está abandonando o campo, que está indo para a cidade, que está tentando achar emprego na cidade. Inclusive, o sistema político chinês administrativo é muito complicado, porque você não pode mudar de uma cidade para outra. Você, quando nasce num lugar, você recebe da administração da sua cidade, do seu condado, você recebe um hukou. Hukou é uma carteirinha de identidade. Nessa carteirinha de identidade diz que você nasceu em Fujian. Então, se você nasceu em Fujian, você tem escola para os seus filhos, hospital para a sua família, você tem todas as regalias que a administração pode dar. Você vai trabalhar, você deixa a sua família em Fujian e vai trabalhar em Pequim como trabalhador migrante, como para construção, principalmente, que é a indústria que está crescendo grandemente lá. Você vai trabalhar em Pequim e você não tem direito a ter casa, você não tem direito a ter hospital, você não tem direito a ter escola se você levar sua família, para os seus filhos. Resultado, este é um dos grandes problemas. Então, você tem uma população enorme que está cada vez mais indo para as cidades, e essas cidades estão se inchando, e o campo está se tornando cada vez mais cidade, o que eram as State-owned enterprises, que eram as comunas, que depois passaram a ser township enterprises. Essas comunas estão crescendo, essas cidades que eram vilarejos estão crescendo. O resultado, esse processo de urbanização é extremamente complexo, que só aí na cabeça dos chineses, só um governo que tenha definição sobre a população consegue segurar. Se não conseguir segurar, despenca. Por causa disso que muitas pessoas acreditam que o povo chinês não pode prescindir de uma administração centralizadora. Se não tiver uma administração centralizadora, a coisa despenca. E, principalmente, agora com Xi Jinping, com toda essa arrogância, estou me tornando a grande potência, essa coisa toda, o sonho da China é se tornar a grande potência mundial. Então, a questão da vizinhança regional. A questão da vizinhança regional, atração e repulsão, a história da Ásia é uma história histórica, todos os países se juntam à história presente. A nossa história acaba em 1947, sei lá o quê. A história da China, por exemplo, a briga, a disputa entre as Coreias e o ódio da Coreia e da China com relação ao Japão é histórico, não é só da Segunda Guerra Mundial, é antes. Resultado. Então, todo esse processo, essas relações estão extremamente complexas. É onde os asiáticos chegaram à conclusão, que me parece muito lógica, que é o seguinte: inimigos, negócios à parte. Vocês sabem qual é o principal parceiro comercial de Taiwan, que a China não reconhece como país? A República Popular da China. A China é o principal parceiro comercial de Taiwan que ele não reconhece como país. Meninos, vejam isso que eu estou dizendo. Então, é muito difícil para nós, com a nossa cabecinha ocidental, entendermos como é que inimigos, negócios à parte, essa cabeça asiática é uma cabeça muito mais complexa, muito mais profunda, muito mais histórica.
Isso nos leva, para terminar a minha exposição, à questão das ilhas, as ilhas do Mar do Sul da China, que está na última moda, todo mundo está falando, que é o grande problema que está opondo a China a todos esses países lindeiros, a Malásia, as Filipinas, a Vietnã e todos esses países lindeiros. E com isso, a menos que vocês queiram conversar alguma coisa, eu estou à disposição de papo. André, tem alguma coisa que eu deixei de falar que você gostaria que eu falasse? Ou então você quer abrir para perguntas? Eu ainda tenho aí uns 15 minutinhos. Olha, Fausto, eu te agradeço muito, tá, por essa aula de China aqui. Na verdade, eu tenho um monte de coisa aqui, dá para ficar falando até amanhã aqui. Eu tenho uma série de questões aqui que eu gostaria de explorar em cima da sua experiência, né, vivida, né, na diplomacia, né. Isso enriquece muito a compreensão dessa realidade que a gente realmente desconhece. No Ocidente, a gente desconhece completamente, tá? Eu acabei não apresentando, mas o Germano é pesquisador do Centro de Economia e Mercados, né? Ele é estudante de Relações Internacionais. Ele é meu aluno, André. Sim, ele está dividindo aqui comigo. Não, é para quem está ouvindo essa gravação saber que quem está dividindo comigo a apresentação é o Germano. Tá? Germano, você gostaria de colocar alguma questão para o professor Fausto? Sim, acho que é bastante sobre, acho que o cenário mais interno da China, tirando mais essa parte internacional. Pensando que a China é uma grande, vou usar o termo produtora de bilionários, tipo, saem muitos bilionários da China, esse pessoal que é de uma classe assim extremamente luxuosa. Primeiro, como se forma esses bilionários, por que sai tantos desses de lá, e também se tem como... porque eu imagino que como tenham muitos bilionários, então a distribuição de renda na China, talvez a população pobre da China seja realmente extremamente pobre. Então, na verdade, essa segunda parte da pergunta é mais uma confirmação, né? Porque eu não tenho certeza se é ou não. Bom, vamos começar com essa história, os bilionários. O que aconteceu? Como é que esses bilionários apareceram? Durante o maoísmo, quando Mao Zedong era vivo, existia o sistema maoísta comunista em que eles criaram o sistema das comunas. Então, a sociedade vivia nos campos, então essas comunas eram totalmente agrícolas, elas produziam alimento. Quando ele fez o grande salto em avanço em 56, foi justamente para industrializar, acelerar a industrialização da China, para a China tentar chegar perto da União Soviética, que era o grande fantasma dele. Bom, no momento que então ele abriu para que as comunas pudessem produzir uma parte da produção agrícola fosse para o Estado, para alimentar o país, e uma parte fosse comercializada pela população local. E essa produção local começou, no início era só a venda, portanto, então o dinheiro passou a ser um elemento dentro de uma sociedade rural, que antes não era, porque era toda uma questão só de escambo, quase. Então, o dinheiro passou a ser importante para essa população e fruto disso, eles criaram as chamadas Township Enterprises. Essas Township Enterprises eram as empresas que faziam a primeira comercialização dos produtos, por conta própria. Portanto, o rendimento, o lucro era dividido dentro da própria cidade e não mais mandada para o governo central. Daí, primeiro eles começaram a vender, depois eles começaram a processar, depois eles começaram a exportar. Então, esse foi o núcleo, foi o início, a semente desse capitalismo individual na China. Então, e como o chinês é muito empreendedor, quem teve mais audácia, quem teve mais coragem, foi à frente. Então, o dinheiro passou a ser um tema. Antigamente, numa cidade uniforme maoísta, o dinheiro não era um tema. A partir de então passou a ser tema, voltou ao que tinha sido a cabeça da China imperial. Então, a ideia do dinheiro como valor fez com que os mais empreendedores fossem. E quando a China começou a se abrir para a tecnologia do Ocidente, então aqueles que mais investiram na área de tecnologia foram os que se deram melhor resultado. Então, esses bilionários atualmente é gente que começou com as comunas e que foi desenvolvendo e que hoje em dia é um processo por si mesmo, se retroalimenta. Então, você tem os bilionários agora convivendo, é isso que eu digo sempre, Germano, convivendo com um país teoricamente comunista.
Como é que o maior país de bilionários do mundo pode ser comunista? É por causa disso que eu fico com ódio quando vejo brasileiro que não entende nada de nada falar que a China é comunista e brigando por causa de deixar o comunismo entrar no Brasil. Que comunismo que vai entrar no Brasil? Esse da China? Entende? Então, é isso que aconteceu, filho. Então, foi assim que a coisa começou. Começou a Township Enterprises, que viraram as comunas, que viraram as Township Enterprises, e por aí foi. É um processo. E quando a China se abriu, então, quem tinha mais iniciativa se deu melhor. E como bem a chinesa, a história da cabeça chinesa, então, aí o dinheiro passou a ser uma maravilha. E como eu estou deslumbrado com o dinheiro que eu nunca tive, então eu vou para o mundo afora e compro essas coisas maravilhosas e por aí vai. Até esses emergentes todos um dia se derem conta que eles podem ser uma antiga fortuna antiga. Mas aí eu não estarei mais aqui. É porque você vai para cidades de altos custos de vida, como eu, por exemplo, fui para Vancouver, no Canadá, e é uma cidade que tem um custo de vida altíssimo, uma cidade muito... assim, beirando o perfeito, né, em todas as questões. E você vai lá, tem gente de tudo que é lugar, mas você vê que especificamente os chineses, eles moram nos prédios mais bonitos, assim, na beira do mar, eles estacionam iates nas marinas. Para resgatar os tempos difíceis que eles viveram, que os pais deles viveram. É a riqueza recém-achada. Nossa Senhora, não tem coisa mais emergente de quem foi pobre. Muito mais fácil ser classe média, juro que é. Não tem esses traumas todos para compensar. Então, mas aí fica a questão, porque como que a população pobre da China realmente é? Não. Aí tem outro estado que a gente não falou, tá certo. Tá. Juntamente com isso, com esses bilionários todos, você tem o resgate da população para a classe média brutal. Acho que foi 40% ano passado da população que ascendeu à classe média na China. Então, está todo mundo, de uma certa maneira, eu não sou bilionário, mas agora eu como, eu tenho meu carrinho, essa coisa toda. Então, eu estou minimamente contente. Se houvesse essa coisa lá, Brasil, que você vai ficando cada vez mais, não. Os outros também estão subindo. Então, como eles não estão na mesma velocidade, mas eles também estão subindo. Eles têm esse sonho, ou essa fantasia, ou então essa aspiração, talvez nem isso, de um dia chegarem melhor, ficarem melhor. Então, está todo mundo aceitado. Por causa disso que eu digo, por enquanto, o Partido Comunista Chinês tem o mandato do céu, porque está todo mundo relativamente contentinho. Agora, qual é o limite? Existe um limite também toda essa coisa? É quando esses chineses todos que vão pelo mundo afora, que compram suas casas na Europa, nos Estados Unidos, essa coisa toda, que de repente fala assim, eu queria tanto ter um Google, eu queria ter tanto um Facebook, eu queria tanto, eu não tenho direito, eu não tenho liberdade para ter. Será que esses chineses que provaram do mel do Ocidente vão se contentar depois com o açúcar, simplesmente, dos chineses? Esse é o ponto de interrogação que fica. Aí, meu filho, é para o futuro, é futurologia. Sim. E me parece, assim, quer dizer, sou totalmente leigo comparado a você e Andrés, assim, mas me parece que é até forçar um pouco a barra o que os Estados Unidos faz, tipo, de querer empresas retornem. Porque eu acho que empresas ocidentais até, eu acho que é extremamente interessante para elas estarem na China, tipo, principalmente quando vai fazendo uma relação aí com os bilionários que eu falei, empresas de luxo, Prada. Eu não sei exatamente de onde a Prada é, mas eu imagino que da China... Espanhola? Então, eu imagino que da China, por exemplo, eles devem tirar muito dinheiro. É um mercado enorme. Escuta, se você fosse um CEO da Prada, o que você preferiria? Negociar com os chineses e ter lucro na sua companhia, ou você preferiria deixar de ganhar para ser simplesmente ocidental? Então, eu assim... Eu tô falando de CEO, cabecinha, não tô falando cabecinha ideológica. Cabeça de CEO, assim... Que tem que prestar recontas. Não interessa a cara, quem me der mais dinheiro é quem eu tô indo, né? Então... É um horror que a gente está falando, a gente está sendo extremamente cínico. Não, sim, exato, mas acho que esse é o pensamento. Nada é preto, nada é branco, tudo é cinza, gente. Então, acho que é o professor Andrés pode se manifestar. Andrés. Fausto, eu sei que já está no seu horário também, mas tem duas coisas que eu gostaria de, em algum momento, termos uma nova conversa, fazermos uma nova live, com o maior prazer. Um novo podcast,
duas coisas, né, que eu gostaria muito de desdobrar, né? Uma delas, né, e você mesmo já mencionou, né, quer dizer, pô, há menos de 40 anos atrás, o Brasil exportava mais do que China e Coreia juntas, tinha desenvolvimento tecnológico superior à China e Coreia. Eu estou falando de 1900, início, a primeira metade dos anos 80, né? E olha só o que aconteceu, né? Quer dizer, tem um longo histórico aí que a gente precisa estudar. E aí o segundo aspecto, a gente tem que se desfazer necessariamente dessas categorias simplificadoras que a gente usa no Ocidente. Democracia, ditadura, comunismo, capitalismo, nós estamos numa outra realidade. Outro mundo! Outro mundo que não pode ser reduzido a essas categorias. Então a gente vê, né, na mídia tradicional essa coisa, não, mas a China é uma ditadura, né? Porque a China e essa discussão em relação a se é socialista, se é capitalista, eu tenho minha posição própria, né? Quer dizer, na verdade eu vejo na China uma convivência de vários sistemas. Tem, Evidente. na verdade, uma parte da sociedade que vive ainda, não é, numa sociedade absolutamente rural, pré-capitalista, claro. Pré-capitalista, tem outra que é extremamente, né, uma economia de mercado muito pujante, mas a gente tem também um Estado que é responsável pela condução do processo. O sistema financeiro é todo estatal, isso não tem, né, semelhança nenhuma com nenhum país capitalista. Então, é outra lógica, né, que a gente precisa estudar muito para poder entender essa dinâmica geopolítica que a gente tem no mundo. Nós estamos lidando com um fenômeno que é completamente diferente daquilo que a gente estava habituado a conhecer, né? Então, esses dois paralelos, essa coisa das categorias eurocêntricas que a gente usa, né, e que precisam ser revistas, e o paralelo, né, e aí nós estamos entrando em Brasil, a gente não entrou nessa live, nesse podcast em Brasil, mas eu acho que precisa entrar oportunamente, né, saber o que a gente fez e o que os chineses fizeram, que em 40 anos isso mudou completamente a posição relativa no quadro mundial de Brasil e China, né? O que aconteceu aí, os N fatores que estão por trás dessa mudança estrutural, né? Esses são dois temas que eu gostaria muito de explorar. Professor Fausto Godoy, quer dizer, em nome de todo o time aqui do CEEC, do Centro de Economia e Mercados da SPM, a gente agradece imensamente, tá, essa aula de China. Tá? Muito obrigado pela colaboração e até a próxima aula. Esperamos novas aulas aqui para a gente continuar avançando, tendo esse respaldo histórico, cultural, econômico necessário para a gente entender esse nosso objeto de estudo, que é essa interligação, essa conexão entre os grandes temas econômicos do nosso tempo e, né, as questões geopolíticas. Tá? Muito obrigado pela colaboração. Tá? Eu agradeço em nome de toda a equipe. Eu que agradeço. Professor Andrés, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou à disposição de vocês, eu digo que a gente não vive impunemente. Todo esse tempo que eu vivi pela Ásia, descobrindo outro mundo, uma outra civilização, uma outra cultura, outra maneira de viver o mundo, de ver o mundo e de viver o mundo, isso para mim me deu a obrigação de, uma vez aposentado do Itamaraty, ao invés de ficar plantando orquídea, de estar aqui dando aula para vocês, aguentando com prazer os trancos de uma profissão que eu nunca tive na vida. Eu sou um neoprofessor, então tenho todos os cacuetes, os erros, os defeitos e algumas qualidadezinhas também de ser neoprofessor, de não estar tão vinculado à coisa, mas de qualquer maneira é minha obrigação. Sinto muito honrado pelo convite que vocês me fizeram, estou à disposição. Germano, meu aluno, muito obrigado também por ter me contatado, para ter tocado. Eu acho que essa conversa, Andrés, é uma conversa que não pode parar. Não pode parar, inclusive, de parte de nós, professores, dos que já vivemos. A gente tem que preparar esses meninos que estão chegando num mundo tão diferente do que eu vivi, que foi já, por sua vez, diferente do que você viveu, que agora é diferente dos que os meninos estão vivendo. Se a gente puder deixar esse mínimo de ponto de interrogação, porque a conclusão ninguém chega, porque o mundo, a vida é um movimento, portanto, conclusão a gente não chega, a gente chega em etapas provisórias. Mas se a gente puder deixar na cabeça de vocês todos esses questionamentos com relação a esses termos que a gente tão anacrônicos, que a gente ainda usa, que a gente ainda usa e que a gente vê com verdades absolutas, se a gente puder relativizar as verdades, então eu acho que eu, no meu caso, já teria feito alguma coisa. Eu já posso ir embora lá para sei lá para onde, virar pó, em paz, tá?
Muito obrigado, professor Fausto. Obrigado, Fausto. Até a próxima. Obrigado a vocês, tá? Muito obrigado. Bom, deixa eu... Tchau, Fausto.